Meu chapa, o sentimento de frustração, às vezes ele é maior do que o sentimento de esperança. Pois é, essa é a vida do Corinthians pós-empate contra o Internacional. 2-2, um jogo em que o Corinthians criou e criou muito mais que o Inter. E a gente vai bater um papo sobre isso com alguns dados estatísticos que eu levantei. Bora lá? Então vamos lá. Olha só, segundo o SofaScore, site de estatísticas de futebol, ontem o Corinthians teve mais posse de bola que o Inter, 53 contra 47. Teve 15 finalizações contra 9 do Inter. Forçou o goleiro do Inter, o Rocher, a fazer 4 defesas. Teve uma expectativa de gol de 1,96 contra 0,59 do Inter. Olha só. E teve mais passes, praticamente o mesmo número de desarmes, e o Corinthians não conseguiu construir a vitória a partir desses números todos. O Corinthians ontem jogou para fazer 3, 4 gols, 5 chances claras de gol criadas, segundo o SofaScore, contra apenas uma do Inter. E o Inter fez 2 gols. Essa que é a doideira. Muitas vezes no futebol, não adianta você criar, não adianta você chegar mais ao gol adversário, não adianta você ser melhor que o adversário. Muitas vezes no futebol você também precisa ter sorte. E a sorte precisa acompanhar. E era o caso do Corinthians ontem. O Corinthians tomou um gol de uma bola desviada. O Corinthians teve um impedimento, e vou falar disso de arbitragem, bem justo, que era o 3-1 ali para tranquilizar tudo. E o Corinthians tomou um gol praticamente no final, num chute mascado, num bate-rebate, numa letra ali bem maluca, que sai o gol do Inter. Então, muitas vezes no futebol o Corinthians também vai precisar, nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians também vai precisar ter sorte, e muitas vezes está faltando. Ontem faltou essa sorte para o Corinthians conseguir vencer, conseguir sair da zona do rebaixamento, e aí a gente olha para a tabela, né? Vamos olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, vou pegar aqui para vocês. O Corinthians tem, nesse exato momento, o Corinthians tem 29 pontos em 29 jogos, o mesmo número de pontos do Vitória e o mesmo número de jogos do Vitória. Só que a coisa começa a complicar a partir daqui, ó. O Fluminense tem 1 ponto a mais que o Corinthians, só que 1 jogo a menos. O Atlético Paranaense tem 2 pontos a mais que o Corinthians, só que 2 jogos a menos. O Juventude tem 34 pontos, o mesmo número de jogos do Corinthians. Ambos têm 29. São 5 pontos a mais que o Juventude, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com o mesmo número de jogos. Então, por pontos perdidos, o Corinthians tem que mirar em Juventude, Bragantino e Criciúma. E já são 5 pontos de Juventude e Bragantino e 6 do Criciúma. O problema não é aqui os pontos ganhos. O cálculo do Corinthians tem que ser feito em pontos perdidos nesse momento. E em pontos perdidos a classificação é essa. O Corinthians está a 5 pontos fora da zona do rebaixamento. 5 pontos para sair da zona do rebaixamento. São 3 rodadas praticamente, né? 2 rodadas com 2 vitórias e 2 derrotas. É isso. Esse é o cálculo do Corinthians para o Corinthians não cair. A nota de corte do brasileiro normalmente é 45 pontos. Eu acho que esse ano vai cair com menos, tá? O 17º vai cair com menos pontos. Mas que seja 45 pontos. Faltam 16 para o Corinthians. É isso. 16 pontos para o Corinthians em 27 pontos para ser disputados, né? Faltam 9 jogos. O Corinthians vai precisar de um aproveitamento de 60% para conseguir sair dessa situação, para conseguir ter os tão sonhados 45 pontos. Dos jogos que falta para o Campeonato Brasileiro acabar para o Corinthians, vou pegar as partidas aqui que está faltando, o Corinthians ainda vai ter pela frente. Na próxima rodada tem o Atlético Paranaense, adversário direto. O Corinthians vai ter depois Cuiabá, adversário direto. O Corinthians vai ter pela frente o Derby, dia 6 de novembro. Anote essa data.
O Corinthians ainda joga contra o Vitória, adversário direto, então são 3 confrontos diretos e o derby. Joga contra o Cruzeiro em casa, que aí não é direto e nem é clássico, mas é um jogo difícil. Joga contra o Vasco também em casa, contra o Criciúma fora. Então já são 4 jogos. O Corinthians joga contra o Bahia, 4 adversários diretos e encerra o Brasileirão contra o Grêmio. 5 confrontos diretos em 9 jogos para ser disputados. Um clássico e jogos contra Bahia e Cruzeiro, que estão acima do Corinthians na tabela, e Vasco, que também está acima do Corinthians na tabela, e tem todo aquele trauma de 2007, aquela penúltima rodada Corinthians e Vasco no Pacaembu, que foi o jogo que eu chorei. Eu não chorei quando o Corinthians caiu, não. Eu chorei o dia que o Corinthians perdeu pro Vasco no Pacaembu. Gol espírita do Allan Kardec. Né? Aquele dia foi tenso. E eu tô, sinceramente, com muito medo disso acontecer de novo. Não de eu chorar, mas do Corinthians cair de novo. Com muito, muito, muito receio mesmo. Ontem fiquei com a sensação de que foi o primeiro prego no caixão do Corinthians rumo à Série B, foi ontem. Pelo que o Corinthians jogou e pela frustração de ter tomado gol no finalzinho. Era para ter vencido, foi melhor do que o Inter o jogo todo, pressionou o Inter o jogo todo. Como eu disse no pré-jogo ontem, nos shorts aqui você vai ver, o Corinthians precisava ser insinuante no ataque, precisava buscar o gol logo de cara e conseguiu esse gol com o Yuri Alberto. E aí a gente vai falar de Yuri Alberto, né? Cara que tá carregando o Corinthians, 20 gols na temporada, tá voando, tá jogando muito e passou praticamente a temporada toda sendo esculachado, escorraçado, mas é porque o Yuri Alberto é um cara de atacar espaço e quando ele tem espaço para atacar, ele deita e rola. Outro fator importante ontem, o Memphis mostrou que veio. O atacante holandês jogou bem, deu assistência pro gol do Yuri Alberto, pro primeiro gol. Tinha dado assistência pro gol que o VAR anulou. Foi muito importante. Perdeu uma chance clara de gol, mas ali tava uma confusão. O Yuri e ele para finalizar e tal, um acabou atrapalhando o outro. Mas o Memphis, se o Memphis veio para jogar isso aí que ele jogou ontem, ele vai ajudar muito o Corinthians nessa luta para não cair. E até digo mais, eu acho que o Memphis ele vai ser mais importante para o Corinthians nos 2 confrontos contra o Racing do que nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho até que o Ramon vai ter que dar uma mesclada boa. Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode cair de forma nenhuma. Se o Corinthians cair, a situação do Corinthians é papo de quebrar mesmo, é papo de cruzeirar. Não pode, de forma alguma, jogar em as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro. Isso não pode acontecer. Mas vamos lá. O Memphis vai ser muito importante para o Corinthians. Fez uma baita partida ontem. É um cara que se veio para jogar isso aí, tem que manter esse nível. Não pode ter o nível de jogo que ele teve nos primeiros confrontos. Aquele jogo contra o São Paulo ele entrou muito mal, muito mal. Então a gente tem que esperar o Memphis de ontem, não o Memphis que a gente viu nas primeiras partidas dele com a camisa do Corinthians. Outro fator importante, a arbitragem. Eu sempre falo, é difícil eu falar de arbitragem aqui no canal, nos meus comentários, a minha vida toda, esses 10 anos comentando futebol, é praticamente impossível você me ver criticando e falando de arbitragem, por um motivo simples. A arbitragem do futebol brasileiro é ruim. Os juízes do Brasileirão são péssimos. Em sua enorme maioria. Eles são fracos. O VAR no Brasil não funciona. Então, se o Corinthians é beneficiado na quarta-feira, ele vai ser prejudicado no sábado. É sempre assim. A arbitragem no futebol brasileiro, ela dá e tira. Ela não é sacana, ela não é mau caráter, ela não é mal intencionada até que se provem o contrário disso tudo. Ela é ruim. Então, se o seu time é prejudicado um dia, já já ele vai ser beneficiado. Não é sacanagem, é que eles são fracos mesmo. O Corinthians foi beneficiado contra o Flamengo. E foi prejudicado ontem. Lances extremamente iguais, semelhantes. Eu nem sei se foi prejudicado, atrapalhado, sei lá, mas essas riscas do VAR causam essa dúvida, né? E tem um árbitro, acho que é o Goebel, eu esqueci o nome dele. Loebel, né? Que é o árbitro que comenta no UOL às vezes.
Ele falou que a tecnologia do VAR no Brasil é uma tecnologia que ela é como se fosse de terceiro mundo, que é uma tecnologia diferente das linhas traçadas do que se é feito na Europa, do que se é feito em torneios da FIFA. É mais um motivo para você não achar que a arbitragem é mal intencionada. A arbitragem é ruim. Simples, simples e direto. E a gente vai ver daqui até o fim do campeonato muito time reclamando que foi prejudicado, muito time quieto porque foi beneficiado e ninguém falando em melhorar a arbitragem, ninguém falando em profissionalizar árbitro, ninguém falando em pensar o futebol de um modo mais amplo, ao invés de pensar no próprio umbigo, e essa é uma crítica que eu faço há muito tempo também ao futebol brasileiro. Mas é isso. Daqui até o fim do campeonato, o Corinthians tem 9 decisões, 9 finais, 9 jogos importantes que vale a vida na Série A e que vale o futuro do clube. Se o Corinthians cair, o Corinthians certamente vai entrar, vai conhecer o fundo do poço, porque eu acho que ele ainda não conheceu o fundo do poço dessas dívidas, das péssimas administrações, dessa diretoria que está bem perdida. Então o Corinthians não pode cair de jeito nenhum, porque se o Corinthians cair, o Corinthians vai cruzeirar. E esperança nas Copas. Para mim, o Corinthians não deve nem se iludir em Copas, o torcedor não tem que se iludir nos jogos das Copas, porque as Copas elas só vêm aqui para ter daqui para frente é só lucro. Se classificar contra o Flamengo é lucro, se classificar contra o Racing é lucro, se perder também às vezes é até melhor, porque foca 100% no brasileiro para tentar sair logo dessa situação. Não estou aqui falando que eu estou torcendo para o Corinthians perder nas Copas, não. Mas pensando bem com a razão, às vezes é até melhor. Já foi até muito longe nessas Copas. Dá para chegar na final da Copa do Brasil, dá para chegar na final da Copa Sul-Americana sim. Mas em nenhum momento daqui até o fim do ano o Corinthians tem que abrir mão do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem que ser a prioridade. E repito, em pontos perdidos, o Corinthians está a 5 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento. E é isso que mais me assusta, é isso que mais me faz temer a Série B em 2025. Fechou? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e bora para os próximos duelos. O Corinthians vai ter agora uma folga boa, né, por causa da data FIFA. Volta a jogar, acho que na quinta-feira da semana que vem, é isso, né, se eu não estiver enganado, que é aquele rolo dos confrontos da Copa do Brasil. Vamos lá pegar o próximo confronto do Corinthians. Quinta-feira, dia 17, Corinthians e Atlético Paranaense. E o jogo da Copa do Brasil é no domingo, dia 20. É isso. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte até o fim do ano. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte no Campeonato Brasileiro. E fica aqui a minha torcida pro Coringão não cair, porque senão aí não é nem como torcedor agora, hein? Se o Corinthians cair, vai ser catastrófico até pros rivais. Porque a gente já viu que a grandeza de um Corinthians, de um Palmeiras na Série A, sem eles, o torneio fica bem desguarnecido. Fechou? Então um abraço. Fui, tchau.